Olá, meus amigos. Por fim chegamos no capítulo 9 do livro Vida e Ensinos. Este capítulo trata do problema do fanatismo. Quando Ellen White retornou de Portlândia, encontrou um problema instalado ali na comunidade de cristãos, de irmãos. Um espírito de fanatismo se apoderou deles. Alguns pareciam crer que a religião consistia em excitação e histerismo. E isso trouxe um grande descrédito à pregação do Evangelho. Também tinha aqueles que queriam aplicar o texto de Mateus 18, 1 a 3, de forma literal, tentando desenvolver uma humildade a tal ponto que chegava a se arrastar no chão como criança. De maneira tal que isso era um escândalo para as pessoas. Queriam a todo custo mostrar uma humildade, mas a humildade consiste em obediência a Deus, em resignação, em humildade, em ouvir a palavra de Deus, obedecê-la e depender do seu amor. É o fruto do Espírito Santo. É o poder de Deus atuando em nossa vida para vivermos de maneira equilibrada nesta sociedade. Um outro espírito de fanatismo que se manifestou foi o ócio. Havia uma pessoa que promovia a teoria do ócio, de que não havia necessidade de se trabalhar. Deus orientou Ellen White que advertisse esse homem, mas ele não aceitou a sua advertência. Ao contrário, manteve a sua posição e começou a promover a sua ideia, fazendo longas caminhadas, só para ser ridicularizado, desacreditado e rejeitado pelas pessoas. Ele também dizia que as visões de Ellen White eram coisas do inimigo, não eram de Deus. Por fim, esse homem acabou perdendo o juízo e fora internado pelos seus seguidores num manicômio. E lá ele pegou o lençol, fez uma corda e se enforcou. Que tragédia, que tristeza. O trabalho sempre foi uma bênção de Deus para a vida humana. De outro lado, os adventistas nominais acusavam-me de fanatismo e eu era falsamente apresentada como a dirigente do fanatismo, para cuja repreensão eu trabalhava constantemente. O Senhor, porém, mostrou-me que passaria, pois o tempo de angústia deveria ocorrer antes da vida de Cristo e que cada vez que se marcasse uma data e esta passasse, isso enfraqueceria a fé do povo de Deus. Por esse motivo, eu era acusado de ser o mau servo que dizia: o Senhor tarde virá. Mateus 4,48. Todas essas coisas me afligiram grandemente e em minha confusão era algumas vezes tentada a duvidar de minha própria experiência. Enquanto uma manhã orávamos em família, o poder de Deus desceu sobre mim e subitamente ocorreu meu pensamento de que era mesmerismo e resisti. Imediatamente fui atacada de mudez e por alguns momentos perdi de vista tudo quanto me cercava. Vi então meu pecado por duvidar do poder de Deus e que devido a isso ficaria muda durante um tempo. Mas em menos de 24 horas voltaria a falar. Foi-me mostrado também um cartão em que estava escrito em letras de ouro o capítulo e versículos de 50 textos das Escrituras. Depois que, envolvida a visão, pedir por sinais a lousa e nela escrevi que estava muda também o que vira e que queria a Bíblia grande. Tomei-a e prontamente busquei
todos os textos que vira no cartão. Estive sem poder falar durante o dia todo. Cedo na manhã seguinte, encheu-me de alegria a alma, soltou-me a língua e prorrompi em grandes louvores a Deus. Depois daquilo, não ousei duvidar, nem por um momento sequer. Resisti ao poder de Deus. Pensasse outros de mim o que quisesse. Até então, não me fora possível escrever. Minha mão trêmula não podia segurar com firmeza a pena. Estando em visão, o anjo me ordenou escrevê-la. Obedeci e escrevi prontamente. Meus nervos estavam fortalecidos e desde aquele dia até hoje minha mão está firme. Precisamos confiar na palavra de Deus, descansar nas promessas do Senhor, confiar no seu amor, crer nas suas promessas e obedecer a sua palavra. Aqui está um exemplo, através desse capítulo, para todos nós. Uma lição, tá certo? Um aconselhamento e uma advertência de que precisamos ter cuidado com fanatismos, com mal aplicação dos textos. Também não podemos resistir à voz do Espírito Santo e aquilo que Ele tem revelado para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa experiência de vida de Ellen White possa fortalecer a nossa fé. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.